paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos dar uma breve contextualizada na geografia de Israel nos tempos dos reis, do livro dos reis, tá bom? Então a gente, antes de falar da geografia em si, a gente precisa entender que lá no começo Deus chama a Abraão, certo? Abraão, ele gera a Isaac, Isaac gera a Jacó, e Jacó tem 12 filhos homens. E esses filhos homens é justamente deles que vem cada um dos povos que a gente encontra na divisão do território ou da herança, né, da terra de Canaã, ou da terra prometida logo lá depois que Moisés conduz o povo do Egito, né, para até a terra de Canaã, peregrina pelo deserto, e ao chegar eles fazem a divisão da herança aqui, de maneira que cada povo ficasse com o seu território. Tem alguns comentários para serem feitos aqui, e a gente vai fazendo aos pouquinhos aqui, beleza? Então, ó, o povo de Azer, Naftali, Zebulon, Issacar, Dan, Benjamim, Gade, Ruben, Judá, Simeão. É claro que a gente percebe que dos filhos de Jacó tem José, né, que provavelmente é até o mais conhecido no livro do Gênesis, mas José, ele não herda, não tem uma tribo com o nome dele, mas se divide em Manassés e Efraim, que são os dois filhos de José, beleza? Então, essas tribos aqui que tem a tribo de Efraim, de Manassés do leste aqui, né? Essas duas tribos, Manassés e Efraim, elas surgem da genealogia aqui, né, de José. Então, eles vêm de José, beleza? Outra coisa que é necessário observar aqui, a tribo de Levi. A tribo de Levi, ela não recebe um território, né? A própria Bíblia diz que a herança deles era o Senhor será a sua herança. Então, a tribo de Levi, ela é responsável pela parte de todos os rituais religiosos, né? Então, dos levitas vêm os sacerdotes, então eles cuidavam de tudo, né? Diferentemente do que pensam hoje em dia, né? Levitas ser sinônimos de cantor, de músico, mas os levitas, eles cuidavam da limpeza, da organização, da construção, tudo relacionado ao templo, à prática religiosa, era por responsabilidade dos levitas, tá bom? Que veio dessa tribo de Levi. Outra coisa interessante para se reparar aqui é o seguinte: a tribo de Simeão, ela herda uma parte do território de Judá. Então, a tribo de Simeão, não dá para precisar exatamente qual que era o território deles, mas eles se encontram no meio da tribo de Judá, tá bom? Isso aqui é apenas um desenho que eu tentei fazer aqui, então não dá para poder falar que é completamente preciso, com certeza não, mas é para você ter uma ideia de como que se encontravam os povos aqui, como estavam distribuídas as tribos naquela época, tá bom? O que acontece? Depois que há toda essa contextualização aí, né, da divisão das tribos, Israel pede um rei, pede a Saul, e Saul é ungido a rei de Israel. Passa-se um tempo, e Saul obedece, Davi começa a reinar, e Davi reinava todo Israel. Passa-se também um tempo, Benjamim e Judá eram as duas tribos que estavam mais abaixo aqui, junto com a tribo de Simeão. O que acontece? Salomão, ele começa a reinar.
Salomão morre, e aí Roboão começa a reinar no lugar de Salomão. Então, Saul reina, depois de Saul reina Davi, depois de Davi reina Salomão. Salomão morre, e aí começa Roboão, filho de Salomão, a reinar. O que acontece? Roboão, ele começa a cobrar impostos muito pesados. Salomão, para a construção do reino, do templo, aqui na cidade de Jerusalém, ficava mais ou menos aqui, ó. Essa aqui era Jerusalém. Salomão, ele cobra impostos muito caros de todas as tribos. E quem sabe, por motivos de seguir conselhos que não devia, porque Roboão ele vai até os mais velhos, pergunta, olha, o que eu faço? Os mais velhos dizem para ele, olha, dá uma amenizada, dá uma segurada na cobrança. Roboão vai até os mais novos, os mais novos falam, não, tem que cobrar mesmo, tem que exigir mesmo. E aí, o que acontece é que, a partir daí, Roboão, com essa grande cobrança, com essa grande ganância, ele, por causa disso tudo, Jeroboão, ele, com o partido de todas as tribos do norte, então, Roboão aqui, ele começa a reinar apenas em 2 tribos. Por que 2 tribos? Porque Jeroboão, ele se une às 10 tribos do norte, as 10 tribos que estão mais acima, para se rebelar contra o reinado de Roboão. Então, todas essas tribos, Azer, Naftali, Zebulon, Issacar, Manassés, Efraim, Gade, Dan, Ruben, e também a tribo de Simeão, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, elas se rebelam contra Roboão. E com Roboão ficam apenas 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, ficam essas 2 tribos aqui. Beleza. O que acontece com isso? O reino de Israel se divide em 2. Há uma cisão, há uma divisão aqui. Então, o que acontece? Mais ou menos por aqui, vai haver essa ruptura. Essa parte que eu estou pintando em vermelho, ela vai ser o reino do sul. E toda a parte acima, vou ver se tem um piloto aqui, toda a parte acima aqui vai ser considerada o reino do norte. O reino do norte vai ser chamado na Bíblia de Israel e o reino do sul de Judá. Então, reino de Judá, reino do norte. Outra coisa que é interessante reparar aqui, quando a gente lê nos livros dos reis, fala-se muito do Rio Jordão. O Rio Jordão era esse rio que cortava todo o reino de Israel. Então ele saía lá de cima do Mar da Galileia ou Mar de Tiberíades e ele vinha descendo, aquele que desce mesmo, como diz o significado do seu nome. O Rio Jordão ele descia até chegar no Mar Morto. Mar Morto, o mesmo que nós conhecemos, né? Que é o Mar Salgado, que não tem vida nele por causa da quantidade de sal que ali tem. Então, quando se fala do Rio Jordão, é desse rio aqui que está cortando toda a Jerusalém. Beleza. Então, agora o reino de Judá, ele começa a ser, tendo por sua capital Jerusalém, aqui, e o reino do
do norte, né, o reino de Israel, ele começa a ter sua capital aqui em Siquém. Siquém. Passa-se um tempo, muda-se, né, para Tisra, se não me engano, acho que é Tisra, e depois a capital torna-se Samaria, lá em 1 Reis, capítulo 16. Então aqui começa a cidade de Samaria. Eu tenho um vídeo, né, sobre a cidade de Samaria. Semer, né, é o fundador dessa cidade, ele compra um território ali e ele começa a edificar ali a capital do Reino do Norte, lá em 1 Reis, capítulo 16, como eu já havia dito, tá bom? Então, e este é o contexto do livro, tá? Quando a gente vê falando sobre Reino do Norte, Reino do Sul, ou Israel e Judá, é dessa divisão que está sendo citada, tá? As tribos de Israel continuam ali existindo. Eu ia falar sobre a tribo de Simeão, mas Eliseu, o Reino do Sul você falou que são duas tribos, Benjamim e Judá, mas Simeão está abaixo aqui também. O que acontece? Apesar de Judá tomar posse de todo o território do sul aqui, o povo da tribo de Simeão provavelmente migrou para o Reino do Norte. Então, o povo daqui de Simeão, provavelmente eles saíram daqui e foram para o norte, tá? Outra coisa que é necessário para poder a gente entender um pouquinho também de como que aconteciam as batalhas ali é com relação aos povos, ó. Aqui mais à esquerda estavam os filisteus, mais abaixo um pouquinho os amalequitas, os edomitas, aqui mais já à direita, moabitas, amonitas e lá em cima os arameus, né? A cidade da Síria ficava bem mais aqui em cima, Síria sem o A, tá bom? E também a Babilônia. A Babilônia ficava mais acima lá. Não vai dar porque senão sairia do quadro aqui, né? Mas a cidade da Babilônia ficava mais acima ali. Então, tudo isso aqui, né, ficou bem riscado aí, mas eu espero que tenha ajudado a compreensão. É um pouquinho da geografia de 1 Reis, tá? Então, depois, no Novo Testamento, muda-se um pouquinho, mas essa divisão no Antigo Testamento, ali no livro dos Reis, e no Antigo Testamento, ela era feita desta maneira aqui, tá bom? Então, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. É isso aí que eu queria compartilhar com os irmãos e que nós possamos estudar durante esse trimestre, durante também a nossa leitura bíblica, quando nós estivermos lendo lá no livro, os livros dos reis e alguns outros livros do Antigo Testamento, entender um pouquinho dessa geografia. Algumas bíblias elas trazem lá atrás, né, alguns mapas, e se você olhar aqueles mapas lá, você vai começar agora a entender um pouquinho sobre como que funciona, né? Na época de Davi era um jeito, na época de Roboão era de outro, então a gente começa a perceber que as coisas são diferentes por conta de decisões de homens que, por ganância, ou talvez até mesmo por inveja, se criam uma cisão ali. Então os dois erram, porque Roboão ele se idolatra, Jeroboão depois também vem com a idolatria, mas isso aí é assunto para ser falado em outro momento, beleza? Que nós possamos estudar um pouquinho sobre esses livros dos reis e entender como que eram as localizações aí, um pouquinho dos lugares que são citados nesse livro aí, beleza? Paz do Senhor Jesus Cristo e que o Senhor abençoe a todos nós.